neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus Já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deixe que falem as irmãs Isabel e Meire, cantam em momentos no Tabernáculo da Fé. Porque meu ser te abates desse jeito, se já provei que estou contigo a todo instante. Tira esta angústia, essa
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 1 e o verso 14. Ouvintes, Jesus, o Filho, é que é o totalmente homem. Jesus, o Filho, é o que é totalmente homem. É o princípio da criação de Deus, como sua imagem e semelhança. A verdadeira imagem e semelhança de Deus é o Senhor Jesus Cristo. São Paulo disse que ele é a imagem do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Ele é a imagem, e nele concentra toda a plenitude da divindade, habita toda a plenitude da divindade. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, o Senhor Jesus, ninguém poderia se tornar a imagem e semelhança de Deus. De fato. Isso realmente tem a ver com o verdadeiro cristianismo. Você tem que parar, pensar. Basta de pensar que é cristão, que sou cristão. Agora é diferente. Existe uma realidade profundíssima que caracteriza o cristão. Ele se torna a imagem e a semelhança do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Por quê? A razão de Jesus passar por esse processo foi exatamente esta, não foi outra. Caso contrário, Deus estaria frustrado com a queda de Adão, do primeiro Adão, e, consequentemente, essa imagem estaria completamente apagada. Você não pode, como crente, deixar de ver a imagem de Cristo em você. A imagem de Deus, portanto. Para tanto, Jesus não tem nome no Velho Testamento. Você pode notar isto, que Cristo era a rocha, que Moisés, Hebreus capítulo 11, carregou o vitupério de Jesus? Não, carregou o vitupério de Cristo. Isso tem que ser compreendido. Porque o que faz o grande mistério de Deus na igreja é exatamente isto. Quando nós afirmamos Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. O que significa? Jesus jamais seria Senhor, jamais seria Cristo, somente como Jesus. Então, essa doutrina de que é só Jesus é falsa, tanto quanto a das três pessoas distintas. É tão simples, depois que é revelado, que a gente pode andar sobre este gelo, porque é de fato uma matéria de mestre em Cristo Jesus, de mestre em Deus.
Não há nenhum mestre aqui na Terra. O único mestre que existe é o Espírito Santo. É Ele que nos mostra estas coisas profundas. Coisas as quais eu mesmo não posso nem explicar. As quais não posso nem entender. Mas veja só que profundidade você tem aqui. Nós constatamos, isso aí não é contestado, que Jesus foi totalmente homem. Mas Cristo não. Cristo não foi totalmente homem. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo é Cristo. Por isso o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Concentra num homem chamado Jesus toda a plenitude da divindade. Então é que São João escreveu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É a palavra. É o Logos. E logo no verso 14 do primeiro capítulo do Evangelho de São João, ele afirma: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então foi como? Ele disse: manifestei o teu nome aos homens. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus chorou junto ao túmulo de Lázaro, era o homem chorando. Mas quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ali era o Senhor Jesus Cristo. Era Deus. Agora, recebendo isto, aceitando isto, independentemente da mente, do entendimento natural, é que nós vamos chegar ao cumprimento daquele grande mistério de Cristo em você, esperança da glória. Paulo não disse Jesus em você. Ele disse Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Porque o mistério é tríplice. Deus em Cristo. Deus em Cristo. Deus em sua igreja. Jesus Cristo em sua igreja, o Espírito Santo. E a igreja no reino restaurado. Então você passa a ter ciência celestial para crer em toda a palavra de Deus, em todas as promessas. Ora, gente, se Deus promete uma coisa tão profunda, tão boa para a igreja como Elias, nós vamos rejeitar? É rejeitar o próprio Deus. Será que cada um que teme a Deus, que lê a Bíblia Sagrada, não entende que em meio a tanta confusão, há tanta coisa para ser renegada, rejeitada, não haja uma absoluta verdade para se abraçar com fé, com coração, com a alma? Isto é ciência de Deus. Somente através da ciência de Deus nós poderemos conhecer a Deus. Você simplesmente se sente à vontade em crer na palavra como está escrito.
Você se sente à vontade, se sente confortado, seguro. Não tem coisa melhor do que você pegar a Bíblia Sagrada, no que é tocante à mulher, e não ter que ninguém te interpretar nada, para favorecer a sua concupiscência carnal. Você dispensa qualquer interpretação que venha a facilitar, relaxar aquela palavra. Isso é confortante, isso é seguro, isso é animador, é tranquilizante. Porque você está exatamente numa palavra que vai passar o céu, a terra, mas ela não há de passar. Então você deixa de ser simplesmente um elemento da terra. Você deixa de ser um elemento do tempo para ser como Deus, sendo um ser celestial, corpo celestial, com eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Agora, a gente tem que ter essas virtudes. Elas não estão escritas em 2 Pedro, capítulo 1. Por acaso. Pedro não foi um vendedor de livros. Paulo também não. Ele não sobreviveu disto. Ele não pensou em uma fama de escrever um grande livro. Não foi isso, nenhum deles. Ora, a ciência celestial vindica toda a palavra de Deus no coração do crente. Por isso você tem uma naturalidade em crer. Simplesmente crer. Não é questão de argumento, não é questão de sugestão, não é questão de interpretação, é uma questão de ser. Aleluia! Jesus Cristo foi tentado em tudo como homem, sem pecado. E Tiago diz que Elias, tão poderoso como foi sujeito às mesmas paixões que nós somos. Que eu sou, que você é, que nós somos. Nós pecamos. Mas Jesus não. Ele se tornou pecado por nós. Ele nunca foi um pecador. Mas ele se tornou pecado. E foi exatamente no momento, foi a única maneira que o Pai pôde deixá-lo, que o Espírito Santo o deixou no Calvário. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por quê? Por quê? Por quê? Por que me deixaste? Por que me abandonaste? É porque os meus pecados, as minhas sujeiras, as nossas sujeiras, recaíram todas sobre ele ali. Você não tem mais desejo de pecar. Você pode pecar, mas você não tem desejo de pecar. Esse não é o seu desejo. Você acha que Davi tinha desejo de pecar? E ore com ele no Salmo 51. Ore. Veja que ciência tremenda acerca de sua própria salvação. Não é demais lembrar do ladrão crucificado. O homem foi um cientista.
cientista celestial. Ele viu ali que não estava apenas um moribundo, um homem morrendo. Ali estava um Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando ele falou, lembra-te de mim, quando entras no teu reino, ele estava fazendo a mesma declaração que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia! Graças a Deus. Que ciência tremenda. Que coisa tremenda. Uma mulher apanhar água e dar para Deus. Dar água para Deus. Que coisa tremenda uma mulher ungir, banhar os pés de Deus com lágrimas. E ter aquele véu, aquele cabelo tão lindo, apesar de ter sido prostituta, nunca tinha entrado num salão de beleza, nunca tinha entrado nessa casa de demônios para cortar os seus cabelos. Aleluia! Banhando os pés de Deus. O homem era Deus. O homem é Deus. Vós sois deuses. Aleluia. Você tem recebido o que eu também tenho recebido. Por isso somos alegres. Por isso estamos alegres. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, nos dando ciência para conhecê-lo como Ele é. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.